Tem crimes que só um psicopata pode cometer. Senta aí que eu te conto. Enfermeiro da noite, Charles Edmund Cullen, nasceu em 1960 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Charles tinha 7 irmãos. Ele era o caçula. A família de Charles era bastante religiosa, frequentava a igreja católica. O pai dele era motorista de ônibus escolar e teve um infarto e morreu quando Charles tinha 7 anos. Em 1977, a mãe de Charles e a irmã morreram num acidente de trânsito. Charles era de uma família humilde e trabalhadora, e o ambiente que ele cresceu também era assim, era uma região operária, eram pessoas humildes e trabalhadoras. Mas desde muito jovem, ele sempre apresentou um emocional instável. Ele tinha sinais de depressão e comportamento autodestrutivo. Exemplo disso é quando ele era bem jovem e ele furtou equipamentos químicos do laboratório da escola e tentou contra a própria vida. Mas não foi só isso. Ele tentou contra a própria vida 20 vezes. Um bom psicopata raiz, ele quando era pequeno maltratava animais. Obrigada. Ele prendia gato, cachorro, em lugares que ninguém pudesse ver e soltar. Às vezes ele colocava líquidos inflamáveis nas bebidas dos amigos para brincar. Coisa que ele gostava bastante também era ligar para funerárias para dar trote. Então Charles Cullen continuou vivendo a sua vida normalmente, sem ninguém se dar conta que estavam do lado de um monstro. Em 1978, ele largou a escola para se alistar na Marinha dos Estados Unidos. É claro que chegando lá, ele aprontou também. Certo dia, ele chegou no quartel, no turno dele, vestido de médico, com máscara, com luva, com tudo, extremamente caracterizado. Ele furtou esses itens do navio. Ali as pessoas começaram a perceber que talvez tinha alguma coisa errada com ele. Segundo as fontes que eu li, no período que ele ficou na Marinha, ele atentou contra a própria vida 7 vezes. Em 1984, ele foi dispensado do serviço militar. A Marinha disse que foi por motivos de saúde. Em 1987, Charles faz um curso de enfermagem e vai trabalhar num hospital em Nova Jersey. Logo em seguida, ele se casa e tem 2 filhas. Agora, Charles tem uma vida normal, tranquila e feliz. Isso é o que as pessoas acham. Nesse meio tempo, ele também atentou contra a própria vida. Várias vezes ele tentou ao longo da vida. Ele tentava furtar medicamentos no hospital que ele trabalhava para esse fim. Teve uma vez dentro do hospital que ele cravou uma tesoura na própria cabeça e fez uma cirurgia às pressas. Agora Charles começa a beber muito e bater na esposa. Em 1988, um homem chega no hospital que Charles trabalhava com uma reação alérgica. Esse homem foi a primeira vítima de Charles Cullen. Ele aplicou medicamentos nesse paciente que o levaram à morte. Os medicamentos que ele aplicava não eram necessários para os pacientes e, além de tudo, eram aplicados em grandes doses. Só nesse hospital, ele tirou a vida de 11 pacientes. Nesse hospital, ele só parou porque em 92 ele mesmo pediu demissão, porque ele viu que o hospital estava desconfiado. O modus operandi dele geralmente era o mesmo. Ele colocava medicamento em doses letais nas bolsas de líquido que os pacientes usavam, tipo aquelas bolsinhas de soro. Eram medicamentos intravenosos. Depois que ele saiu desse hospital, depois de um mês ele foi para outro hospital. Assim que ele chegou, ele matou 3 idosas. Uma das vítimas disse para a equipe médica, para os outros enfermeiros e para a família que viu alguém injetando um medicamento nela. Mas nem a família e nem o hospital deram muita atenção. Charles Cullen continua matando como se não houvesse amanhã e ninguém vê nada e ninguém faz nada. Em 1993, a esposa dele pede o divórcio. Eles tinham a guarda compartilhada das filhas e ele preferia trabalhar nos hospitais no turno da noite porque ele recebia mais por isso. Trabalha em qualquer lugar no turno da noite, recebe mais. Charles comentou que só continuou trabalhando
porque ele precisava pagar pensão alimentícia para as filhas. Porque ele queria muito parar de matar as pessoas. Ele não queria mais trabalhar em hospital. Isso tudo foi dito para a polícia no interrogatório mais tarde. Charles se envolve com uma colega de trabalho, tem um leve envolvimento, não foi nada muito sério. Só que ela se afastou dele porque ela não queria mais. Então ele começa a perseguir, ele literalmente começa a stalkear a colega. Stalkear que se fala? De stalker? Stalkear. Tá certo? E um dia que ele chegou a entrar na casa dela enquanto ela estava dormindo com o filho dela. Ela chamou a polícia imediatamente e ele foi preso e condenado a 1 ano de prisão em liberdade condicional. E um dia após receber essa sentença de prisão de 1 ano, ele tentou contra a própria vida de novo. Charles Cullen pede licença do trabalho por 2 meses e se interna num centro psiquiátrico. Claro que não resolveu nada. Quando ele sai dessa clínica psiquiátrica, ele volta ao trabalho e já chega matando. Tinha uma senhora nesse hospital que tinha feito uma cirurgia e estava praticamente dando alta, ela estava super bem, mas não deu tempo. Ele matou ela antes. Charles Cullen passou por vários outros hospitais e ele matou em todos. Segundo o que ele disse para a polícia, as pessoas que estavam internadas estavam sofrendo e ele queria ajudá-las. Elas estavam recebendo tratamento paliativo, o que é mentira, muitas já estavam quase dando alta, e ele achava que o sofrimento era muito grande, então ele só estava salvando a vida dessas pessoas. Não eram só pessoas idosas, não. Eram de várias idades as vítimas. Em 97, ele foi demitido de um hospital por mau desempenho no trabalho. Ele ficou desempregado durante 6 meses. Ele se internou mais uma vez, passou por mais um tratamento psiquiátrico, que também, mais uma vez, não adiantou nada. Não existe tratamento, remédio ou cura para um psicopata. Eles nascem assim, vivem assim e morrem assim. É biológico. Vizinhos relataram, enquanto ele estava desempregado, que viam ele na rua perseguindo gatos. E viam também ele fazendo caras estranhas para as pessoas na rua, enquanto elas não estavam olhando. Depois desses 6 meses, ele vai para um hospital na Pensilvânia, mas é demitido. Porque viram ele entrando num quarto com uma seringa, num horário que o paciente não precisava tomar medicamento nenhum e que nem era paciente dele, que ele não tinha que estar ali. Então, para abafar o caso, demitiram ele. Era o que os hospitais faziam. Quando eles começavam a desconfiar que o número de mortes era além do número normal, eles demitiam Charles, davam uma carta de recomendação e abafavam o caso, para não comprometer a imagem do hospital. Resumindo, era isso que acontecia. Muitos hospitais sabiam que era Charles que tirava a vida das pessoas. Mas como naquela época não existiam muitos enfermeiros, ele saía de um hospital e conseguia emprego no outro rapidamente. Enquanto ele não era demitido ou não se demitia, ele matava o quanto pudesse. Um desses hospitais, uma certa vez, um médico legista examinou o corpo de uma paciente e ele comunicou imediatamente à direção do hospital que tinha um assassino na equipe. O hospital não fez nada e nem fizeram esforços para descobrir quem era. Em 2000, Charles Cullen atenta contra a própria vida de novo, respirando fumaça dentro da casa dele. Os vizinhos viram e chamaram os bombeiros e a polícia imediatamente. Lá foi ele internado no hospital psiquiátrico mais uma vez. Ele recebeu alta no outro dia. Em 2002, em outro hospital, uma enfermeira desconfiou dele porque uma paciente morreu logo após Charles sair do quarto dela. Essa enfermeira observou também que no turno que Charles trabalhava, as pessoas morriam muito mais que a média. A maioria desses pacientes morriam de parada cardiorrespiratória, devido aos medicamentos em doses altíssimas que ele injetava nas pessoas. Charles também viu que estava sendo observado. Ele se deu conta que ela estava desconfiada do que ele estava fazendo. Ele sai do hospital, não aparece mais e não diz nada. Quando ele sai desse hospital, ele vai para o último hospital, em 2003. Lá, ele é pego. É que nesse último hospital, o controle de medicamentos que eram retirados do depósito era altíssimo. Tudo passava por computadores. Via registros de consultas quando alguém fazia
pesquisas sobre um paciente, por exemplo. Tudo o que eles faziam tinha que passar pelos computadores, então tudo ficava registrado, como solicitação de medicamentos que os pacientes não precisavam, tinha que passar por esse registro e ficava guardado. Como a polícia viu isso daí, que tinha medicamentos, por exemplo, que os pacientes não precisavam e eram solicitados e retirados e ficavam registrados no computador, a direção resolve chamar a polícia. Mas os policiais não contaram com muita informação, com muitos documentos. A direção do hospital chamou a polícia, mas não passou todos os documentos necessários, as informações necessárias para uma boa investigação. Meio que acobertando também. Eles chamaram porque eles eram obrigados a chamar para não dar um problema maior, mas ao mesmo tempo eles não podiam manchar a imagem deles. Esse último hospital que ele trabalhou, ele matou 5. Mas mesmo assim a polícia continuava trabalhando sem apoio algum da direção do hospital. O que foi que os policiais fizeram? Começaram a investigar toda a trajetória de trabalho de Charles Cullen. Eles tinham depoimentos de colegas de trabalho, eles tinham os registros poucos desse último hospital, eles tinham algum material suficiente para prender ele por 72 horas. A polícia ficou algum tempo acompanhando os movimentos dele, a paisana, olhando o que ele fazia, até que conseguiram provas suficientes. Não eram provas cabais, mas como eu disse, conseguiram prender ele por pouco tempo em 2003. Em dezembro de 2003. Quando Charles é preso, ele confessa tudo para a polícia. Ele diz, como eu já tinha comentado com vocês, que ele estava ajudando as pessoas. Todo mundo chamava ele, a mídia principalmente, de o anjo da morte. Em 2004, ele se declara culpado para não pegar a pena de morte. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. A polícia conseguiu incriminá-lo por apenas 40 assassinatos, mais ou menos, durante os 16 anos que ele trabalhou como enfermeiro. Mas a polícia estima que o número real de mortes foram mais de 400 pessoas. Muitos hospitais sabiam e encobriram tudo. Ele recebeu 11 prisões perpétuas. Ele nunca mais vai sair da cadeia. Por causa disso, foi criado nos Estados Unidos a Lei Cullen. Essa lei obriga os hospitais a reportarem imediatamente qualquer erro da equipe. E eles são obrigados a fazer uma pesquisa profunda na vida da pessoa antes de contratá-la. Pelas fontes que eu li, Charles Cullen ainda está vivo, cumprindo a sua pena eterna num presídio da Pensilvânia. Olhem o interrogatório que ele deu para a polícia. Olhem as fotos com cuidado e percebam que ele não tem remorso, culpa ou arrependimento algum. Ele tem até uma cara de brabo, porque destruíram o parquinho dele, acabaram com a vida secreta que ele tinha. Só isso que ele demonstra. Tristeza por ele mesmo. Se inscreve no canal, não esquece de deixar um comentário para mim, dá um like e até o próximo vídeo.